Senador, primeira pergunta para o senhor. Deixa eu só dizer, saudações tricolores para ele foi presidente do Fortaleza. Isso, é verdade. Tem que fazer assim. E eu preciso dizer, porque a gente vive uma época, senador, aqui é Luiz Henrique falando, em que se fala tanto dos políticos, né? A gente já entrevistou aqui nessa bancada vários senadores nos últimos dias, inclusive o senador Álvaro Dias, que é do seu partido. Mas eu queria fazer aqui um elogio de bate-pronto. Pena que o senhor não é do Rio Grande do Norte, tá? Para fazer esse elogio com mais. Mas o senhor está aqui, segundo o ranking Políticos, um Instagram importantíssimo aí que faz o acompanhamento da atividade parlamentar. O senhor tem o top 5 de gastos com assessores. O senhor é menos gastos. É porque tem os mais gastos e os mais econômicos. Na questão dos mais econômicos, o senador Eduardo Girão figura em terceiro lugar, com menos gastos, né, se comparados aos demais senadores. E aqui também temos o senador e em segundo lugar o senador Stevenson Valentim. Quando a gente vai para a questão dos números de assessores, o senhor está em quarto lugar, o seu colega de partido, né, e amigo Stevenson Valentim também está em segundo lugar. O senhor com 15 assessores no Senado. Parabéns, viu? Tem Parabéns gente com 80, tá? É bom grifar isso daí. Ele consegue. 80 não, mas 65 tem. 65, então eu abri essa entrevista de uma maneira diferente, fazendo esse elogio. A gente, né, não é nem no mesmo estado, mas a gente precisa também elevar e reconhecer a atividade parlamentar bem feita. E é por isso que a gente convidou o senhor aqui. Semitimene. Senador. Gratidão, Luiz. Eu queria dizer que é nossa obrigação fazer isso, né? Assim, eu respeito ao dinheiro do contribuinte, que é suado, e que aqui, só para você ter uma ideia, o Senado Federal é 5 bilhões, não é 5 milhões não, 5 bi de orçamento, que eu considero altíssimo, isso tem que ser cortado. Mas um dia a natureza não dá saltos, a gente vai aos poucos. Um grande exemplo desse estado aí, nesse quesito, é o senador Stevenson Valentim, né, que é nosso colega de partido, um grande homem de bem. E Luiz Henrique, você tem o nome do meu filho primogênito. Olha aí. Né? Então eu me sinto mais ainda à vontade, que chama Luiz Henrique. Maravilha, prazer. Senador, o senhor é um dos senadores que compõe aí o que eu diria a nova bancada, a jovem bancada no Senado Federal, junto com Stevenson e alguns outros. Eu queria abrir a entrevista perguntando ao senhor, por que um empresário resolveu ir para o mundo da política? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, não foi algo planejado, né? Eu sempre tive os dois pés atrás, né? Com relação à política, sempre abracei causas, mas ia para as ruas, em caminhadas. Tive aí no Rio Grande do Norte, fazendo caminhadas pela paz, né? Também pela vida desde a concepção. Fui em Natal várias vezes fazer palestras nesse sentido, contra a liberação das drogas. São causas que me tocam profundamente a alma, mas eu nunca queria, jamais imaginei que estaria aqui. Um fato aconteceu muito forte na minha vida, que foi 2 filhos meus, inclusive o Luiz Henrique, que a gente estava passando o ano sabático nos Estados Unidos e entrou um atirador na escola, na verdade um cidadão, entre aspas, de bem, que comprou uma arma legal. E no dia dos namorados entrou na escola que estudavam meus filhos e metralhou muita gente. Então morreram dezenas de pessoas. Por um milagre a minha filha foi poupada e meu filho, mas o professor da minha filha de geografia em sala de aula foi abatido, foi assassinado. Ela viu tudo. E aquilo para mim, que já estudava esse assunto de armas, né, me deu foi um chamado, né? Foi um chamado para que eu entrasse na política. Eu senti que eu tinha esse dever de retribuir a Deus tudo aquilo que eu recebi, né? De oportunidades e tudo, e eu faço da política algo como missão. Na verdade, é uma grande missão da minha vida, e querendo servir o meu país, servir o meu estado do Ceará e o povo brasileiro. Ok, senador, eu não tem como não fazer essa ponte, depois eu já passo a palavra para você, Giovanni. O senhor falou em armas que ele comprou. Há uma narrativa muito forte hoje na imprensa nacional com relação ao decreto do presidente da República, a questão jurídica no Supremo Tribunal Federal, que me parece já suspendeu alguns dos elementos desse decreto. O senhor é a favor, o senhor é contra? Como o senhor vê a política do presidente Bolsonaro, que foi uma das promessas dele em campanha? Eu me refiro à questão do armamento, da liberação, né, de compra de armas, enfim, claro, com questões técnicas.
Sem dúvida, o presidente da República, ele está sendo coerente com aquilo que ele sempre pregou, né? Inclusive, eu já fui a debates com ele antes dele ser candidato a presidente. Foi um debate em Quixadá, no interior do Ceará, onde ele estava defendendo o porte de armas e eu contra, né? Eu até respeito que as pessoas tenham arma em casa. Quem passa pelos aqueles pré-requisitos, né? Com psicólogo da Polícia Federal, com treinamento, enfim. Agora, andar armado nas ruas é algo que eu considero ser da polícia. A gente tem que fortalecer a polícia para nos defender e não sair flexibilizando o porte de arma para pessoas que não tenham essa vocação, porque é como se a gente voltasse à Idade Média, né? Já imaginou o bang bang, um faroeste? A pessoa hoje em dia com tanta intolerância, inclusive na política, você tá com a sua família, um cara tranca teu carro. A minha avó sempre dizia no interior do Ceará, nordestino também, que nós temos 5 minutos de burrice por dia. Nesses 5 minutos de burrice é aquele momento que a gente discute com a esposa, briga com o chefe e a gente sai da nossa frequência, né? E nesse momento de instabilidade, numa briga de um restaurante, num bar, que você tá alcoolizado e alguém passa e mexe com a sua senhora, aquilo, com acesso fácil à arma de fogo, pode acontecer uma verdadeira tragédia que envolve famílias ali, que jamais vai poder ser resolvido, né? Essa dor, esse sofrimento. Então, algo que poderia acabar numa UPA com um curativo, uma briga pessoal ali, física, pode acabar no cemitério. Então, eu discordo dessa política do presidente da República. Fui um dos articuladores para a derrubada do decreto, né? Eu sempre deixei claro essa minha posição, essa coerência, e digo para você que acredito que não é prioridade no momento. Prioridade no momento é a gente salvar vidas, com vacina, buscando opções de leitos de UTI. Isso eu não tenho dúvida que o governo federal, eu sou testemunha disso, enviou centenas de bilhões de reais para estados e municípios para esse enfrentamento. Vamos ver o que é que foi feito desse dinheiro. Teve muitas operações da Polícia Federal nesse sentido, né? Mas eu acredito que baixar a alíquota, como foi feito, de compra de arma de fogo do exterior, né? De armas importadas, não é prioridade. A gente tem que baixar a alíquota, é de remédio, tem que baixar a alíquota, é de comida, porque as pessoas estão com fome, com desemprego. Então tem uma inversão de prioridades aí, que quem ganha muito com isso é a indústria armamentista. Você vê que depois desses decretos presidenciais, decolou aí mais de 200%, as grandes empresas se valorizaram na bolsa, empresas armamentistas. Ok, senador Giovanni Magnus, uma pergunta para o senador. Senador Eduardo, primeiro, satisfação estar falando com o senhor. Eu não tenho arma, não tenho, nunca tive uma arma na minha vida, nem em casa, nem ando com arma. Mas eu sou a favor do porte de arma, né? E eu entendo o que o senhor está colocando, que o porte é diferente da posse, realmente. Mas o senhor não acha que nós vivemos eu tenho um irmão policial, meu avô foi coronel da Polícia Militar, meu irmão é policial civil, e tirando pelas experiências de arma que eu tive dentro de casa, né? Eu sempre convivi com armas. O senhor não acha que quando o cidadão de bem, ele não pode, ou seja, o bandido ele já vem na certeza de que o cidadão ele não está armado. Quando ele não pode ter uma arma, o senhor não acha que isso fragiliza o direito de defesa de um cidadão? É aí que tá, Giovanni, muito inteligente sua colocação, mas o que a gente precisa perceber e darmos as mãos, nós que queremos realmente uma sociedade de paz, de cultura de paz e não de mais violência, porque a arma foi concebida no século XV com um único objetivo, matar, né? A armadura que era para defender algumas situações, a arma não. Então eu vejo, e aí eu não quero nem entrar numa questão cristã, né? Porque nós seguimos o nosso grande mestre, que é Jesus, e várias passagens dele, inclusive no Sermão da Montanha, dedicando 2 bem-aventuranças à paz, é algo que não combina com arma, absolutamente, né? Se você tiver aí, por exemplo, eu digo isso por experiência pessoal, eu já tive empresa de segurança, né?
E muitos cidadãos de bem, vigilantes, pessoas treinadas, vocacionadas, eu perdi, certo? Justamente por causa da arma de fogo. Nós começamos a fazer um grande movimento a partir do Nordeste para o Brasil, isso há 10, 15 anos atrás, para transformar as armas taser como a primeira opção em vez de arma de fogo, né? Porque a gente viu a perda de muitos vocacionados. Você imagina quem não é vocacionado, né? Ter uma arma de fogo. Vai ser como tirar olha, respeito quem pensa diferente, mas a gente vê as estatísticas, eu estou falando de estatísticas também. Você pegar um efeito surpresa é sempre do assaltante. Ele não vai te mandar um zap, não vai te mandar um e-mail dizendo que horas vai te atacar. O efeito surpresa é sempre dele. E o que é que acontece? Na maioria esmagadora dos casos, por isso que as polícias do mundo inteiro dizem que você nunca deve reagir a um assalto, né? Porque a maior chance que tem ou é de você perder a arma, que vai migrar para o crime, ou seja, a arma do cidadão de bem vai fortalecer o crime, e também você vai perder a sua vida. É uma grande possibilidade, maior do que isso que a gente vê aí muitas vezes em vídeos, que a reação valeu a pena. Isso é uma minoria. A maioria é que se perde a arma ou a vida. Então a verdade tem que ser entregue para a população e a gente precisa ter uma sociedade realmente, verdadeiramente de paz, que fortaleça a polícia, Giovanni, fortaleça de uma forma que a gente tenha mais buscas e apreensões, mais blitzes para tirar armas ilegais das ruas. Eu sou totalmente favorável, ainda mais no Nordeste, que a gente vê a omissão de certos governos. Aí é um estado clássico disso, o meu estado é outro clássico disso, de omissão com relação às facções que dominam muitos bairros, né? Então a gente tem que encarar, o Estado é para defender o cidadão, a gente tem que ter uma polícia com armas, as melhores possíveis, tem que ter a polícia treinada, com inteligência, investimento na inteligência, o policial valorizado, recebendo um bom salário. É isso que eu defendo, e não a gente terceirizar, colocar aí na mão da população para se defender de eventuais assaltos e tudo. Eu acho que isso aí pode causar até mais mortes. Acidente de criança em casa, porque o pai deixou a arma e esqueceu a arma em determinado lugar, o filho foi lá brincando e pegou, ainda mais agora, no tempo de pandemia, que muita gente está trabalhando em casa, né? Então, suicídios acontecendo muito, acesso fácil à arma de fogo potencializa suicídio, são estatísticas. Sinceramente, assim, são muitos argumentos que eu acredito que a gente tem que restringir, que controlar. Olha, as armas de fogo. Senador, estão me questionando aqui, eu disse, esse senador, ele é bem mais jovem do que eu imaginava. Aí eu tenho a dizer que ele é jovem, esse cabelinho branco dele engana, viu? Mas ele só tem 48 anos, é da minha idade. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, o nosso assunto hoje aqui, a gente acabou falando de armas e tal, mas vamos direto para a CPI. O senhor é o autor do requerimento que pedia e foi deferido, né, pelo presidente, não só pelo Supremo Presidente, né, enfim, o presidente do Senado, de ampliação da investigação. O que o senhor achou da composição da CPI? É complexo, mas tem senador que tem filho que pode ser investigado e tem suplente de membro da CPI que tem outro filho que é governador. O Brasil tem dessas coisas. Quero saber o que o senhor achou dessa composição, se de fato vem investigação para governadores e prefeitos. Senador Eduardo Girão é nosso convidado no programa de hoje. Senador, o que esperar da CPI da Covid? O senhor que esteve aí no fronte da batalha, né, como autor do requerimento que ampliava, que pedia a ampliação das investigações. Estou aqui no fronte ainda, inclusive estou falando com vocês diretamente do Senado Federal. Sábado estive aqui, ontem, domingo estive aqui, e o nosso objetivo é minimamente atender, né, o que vamos dizer assim, de uma sociedade que a gente já viu tanta pizza em CPI, né, tanta pizza, a gente fazer a coisa certa dessa vez, né? Então, é claro que já tiveram outras CPIs com uma folha de serviços prestados fantástica para a população. E sempre a partir do autor, isso é que é interessante lembrar, né? O autor sempre participou da presidência ou da relatoria. E eu sou um dos autores. É por isso que eu me sinto, vamos dizer assim,
dentro de uma prioridade que seria o lógico, né, da tradição da casa, que eu seja ou o presidente ou o relator. Então eu fui, como você bem colocou antes do intervalo, um dos autores para que ampliasse a CPI, porque a CPI ia ser só focada no governo federal, que deve ser investigado também, claro. E eu sou a favor, inclusive coloquei no meu pedido que deve ser o governo federal, mas também as centenas de bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. E eu listei no meu pedido de CPI, que foi assinado por 45 senadores da República, e fica o meu agradecimento à coragem, à ousadia no bem do senador Stevenson Valentim, que foi um dos primeiros a assinar o nosso pedido, ele que é aí do Rio Grande do Norte. E o nosso pedido ampliou, ou seja, em vez de ficar no governo federal, né, para apurar eventuais ações e omissões, que deve apurar mesmo, mas também incluir para estados e municípios a partir de verbas federais que foram enviadas, né? Então, eu relacionei as operações da Polícia Federal, foi a base, foi os fatos determinados do nosso pedido, e a gente espera que esse acordão aí que foi feito nesse final de semana, que tem aí o presidente Omar Aziz, seria o presidente da CPI, e o senador Renan Calheiros, o relator, ele não prevaleça, né? A sociedade não reagiu bem com relação a isso, né? Porque existe um flagrante conflito de interesses. Essa comissão precisa ser no mínimo isenta, e eu me coloquei à disposição, e eu sei de minhas inúmeras limitações, cheguei há pouco tempo no Senado, imperfeições, acredito que nós estamos aqui todos na terra para evoluir, para aprender a perdoar, a amar o próximo, a nos melhorarmos, né, a cada dia. Eu sei das minhas inúmeras limitações, mas eu me considero realmente independente, né, isento, porque eu não tenho nenhum filho, nem pai governador, eu não tenho um cargo federal, nem estadual, nem municipal na administração pública. Eu não recebi emendas extras parlamentares, só recebo aquelas constitucionais da impositiva, e a aplicação é 100% transparente. Eu abro isso no meu estado, para o meu povo, o povo cearense. Eu também não tenho nenhum tipo de subserviência ao governo federal, ou seja, voto conforme a minha consciência. Já dei exemplo aqui para você que votei contra o presidente da República nessa questão de armas de fogo, votei contra a indicação publicamente que ele fez do ministro Cássio Nunes Marques para ser o ministro do STF. Eu e o senador Cajuru fomos dois únicos senadores que votamos publicamente na sabatina do Senado. Então, assim, eu não faço jogo de ninguém. Eu estou querendo que essa CPI, que existe uma expectativa da sociedade, seja séria. Seja uma CPI que não vá pegar um para Cristo, isso não é nem cristão, né? E esquecer de olhar os outros e blindar governos estaduais e municipais que receberam verbas federais, e os escândalos estão aí. Então a população, ela quer a verdade e não apenas uma parte da verdade. Sem falar que também membros dessa comissão deram entrevistas, e eu vejo suspeição com relação a isso, deram entrevistas já julgando, já dizendo quem é que tem culpa, quem é que é o culpado de tudo isso. Então, como é que essa pessoa já tem uma posição formada, está se antecipando, ainda vai participar de uma comissão dessa? Tá errado, né? Então, assim, nós estamos aqui para combater o bom combate. Eu peço à população que está nos ouvindo nesse programa de altíssima audiência, eu já fui informado da audiência de vocês, da liderança nesse horário, e eu peço que o cidadão de bem do Rio Grande do Norte que está nos ouvindo, que entre nessa corrente, né? Que entre nessa corrente. A gente tem muita gente entrando pelo voto aberto, para que o voto para escolher o presidente da comissão, que é ele quem escolhe o relator. Por isso que eu sou candidato a presidente, para que o voto seja aberto, todo mundo sabendo quem está votando, porque dentro do regimento interno é um voto secreto, entendeu? Então eu estou à disposição sou candidato e gostaria que esse voto fosse aberto para a gente ter uma comissão independente, justa,
que deu direito de defesa, né, do contraditório, ampla defesa, como está na Constituição, para quem quer que seja, mas a gente precisa esclarecer, por exemplo, o que aconteceu com o Consórcio Nordeste. Eu estou falando com nordestinos aqui que estão me ouvindo. O Consórcio Nordeste é um escândalo. Que aconteceu, eu inclusive coloquei no meu pedido de CPI, governadores do Nordeste compraram respiradores, 300 respiradores. Até hoje, esses respiradores não foram recebidos, o dinheiro foi pago antecipado e não me pergunte o que é que tem a ver, mas foi comprado da indústria da maconha, né? A Hemp Care e a Hemp Share. Ou seja, o que Covid tem a ver com maconha e respirador, eu não sei, mas os governadores do Nordeste precisam explicar isso para a população. Giovanni Magnus. Senador, essa CPI talvez até agora ela seja o maior evento político do governo, nessa era do governo Bolsonaro. Isso vai dar uma repercussão naturalmente de longo prazo, né? E isso pode modificar cenários políticos que hoje em dia a política tá muito turva, né? A gente não tem como ver o que vai acontecer daqui a alguns meses ou daqui a um ano, mas isso com certeza vai dar um poder muito grande para quem tiver a ponta dessa CPI politicamente, e manifestar desejos futuros, enfim. Eu acho que politicamente o senhor está me entendendo a minha pergunta, né? Para eu não usar nenhuma palavra errada. O senhor acha que essa CPI, ela foi um ato político ou ela está sendo um ato administrativo para fazer as devidas apurações e punições, que é o papel de uma CPI verdadeiramente? E o senhor me entenda com amor, né? Essa pergunta que eu estou fazendo, assim, não estou querendo defender ou acusar ninguém, mas assim, verdadeiramente, o início, a proposição dessa CPI, ela foi um ato político ou ela foi um ato administrativo? Olha, que pergunta inteligente que você está fazendo. Mamãe está muito orgulhosa de mim com esses dois elogios que o senhor me fez, viu? Serenidade, porque tem um fundo de verdade, né? E eu acredito que é muito legítimo esse questionamento seu, porque da maneira como estava a CPI, né? E aos 47 minutos do segundo tempo foi que o meu pedido entrou também, ou seja, investigando não apenas uma faceta da verdade, mas toda a verdade, União, estados e municípios, mas o primeiro pedido do senador Randolfo Rodrigues era apenas focado no governo federal, né? Então, é muito estranho isso surgir num momento de véspera de eleição. Olha, o que não podemos deixar essa CPI ocorrer, e eu espero que ela seja técnica, de verdade, né? Que pode até estar sendo ingenuidade da minha parte, né? Mas eu vou trabalhar para isso, para que seja técnica, não tenha foguetório, não seja algo para aparecer, para se projetar, porque isso seria uma covardia. Eu vou além, um desrespeito sem precedentes com o povo brasileiro que está sofrendo, porque enquanto a gente está conversando agora, tem irmãs e irmãos nossos morrendo, tem gente com fome cada vez mais nas ruas. Basta você olhar, você andar na cidade, que você vai ver cada vez mais gente pedindo, desesperada, por causa desses lockdowns aí. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem que ser ouvido nessa CPI também. Não foi ele que em abril do ano passado passou para governadores e prefeitos a definição aí de fazerem medidas de isolamento e tudo? Ele tem que ser ouvido também. Não é para a gente buscar os responsáveis por essa tragédia social na pandemia. Vamos ouvir todo mundo, porque uma parte só, né? Então, pode ter certeza que pode até existir algum interesse político eleitoreiro de alguns que estão alinhados aí, que são membros dessa CPI e estão alinhados com projetos políticos presidenciais para 2022, né? Então é muito estranho, mas aí, como a gente diz no Nordeste, além da queda, o cois. Eu vou estar nessa, se Deus permitir, né? Se Deus me der saúde, serenidade, tranquilidade, eu vou estar nessa comissão. Espero que como presidente, espero sinceramente como presidente, com a graça de Deus, mas se não for possível, como membro, para estar
fazendo contraponto, né? Mostrando realmente o que está acontecendo. Eu digo uma coisa para você hoje. Pela formatação do comando da CPI, é para blindar governadores e prefeitos. A tendência é que acabe em pizza, né? Para governadores e prefeitos. E isso aí não é correto com a população brasileira que se mobilizou com o nosso pedido. Olha que coisa linda o que aconteceu. No nosso pedido de CPI, assinado por 45 senadores, foi a reivindicação dos eleitores. Olha o povo brasileiro acompanhando política, gente. Que coisa bonita isso. Não somos mais apenas o país do futebol. Nós estamos acompanhando, sabemos quem são os ministros do Supremo, conhecemos os senadores que atuam nos nossos estados. Isso é importante. E aí, o povo cobrou dos seus representantes que assinassem o nosso pedido também. Por quê? Não. Porque não vai olhar para essas centenas de bilhões de reais do dinheiro do contribuinte? Então eu acho que eu tenho esperança de que essa CPI ela preste um bom serviço para o Brasil, se ela começar bem. Porque se ela começar desse jeito, já começou errado e sem credibilidade. O único problema é que o brasileiro costumava acompanhar a seleção quando dava títulos, mas agora está acompanhando só o que nos está dando tristeza. Luiz Henrique. Senador, há uma narrativa, eu vejo aqui, por exemplo, na coluna do Gerson Camarote, da Globo News, um tal de G6, os senadores aí que são oposição ao governo ou são independentes do governo. Senador Renan Calheiros, senador Amarazzi, senador Randolph. E aí eu lhe pergunto, o senhor falou agora de senadores que deram entrevistas, entre eles Renan Calheiros, que agora voltou à tona, né, nesse palco principal da política brasileira, um homem que tem mais de 10 processos em suas costas. O senhor vê... há uma expectativa do presidente de instaurar a CPI nesta quinta-feira, porque é o que diz o grupo G6, e o presidente deve seguir a tradição, como o senhor bem falou, de nomear da presidência ser dada ao autor do requerimento, ou isso pode parar no Supremo, senador? Olha, tem movimentos nesse sentido aí também, viu? Porque a sociedade brasileira, o cidadão de bem do Brasil, aquele que sai de casa para trabalhar, que torce por esse país, faz a coisa certa, produz, não é fácil. Eu vejo que hoje o brasileiro é um verdadeiro sobrevivente do que está acontecendo, dessa briga política, né? Nós estamos vivendo aí uma briga desde do início dessa pandemia, é um cabo de guerra, até antes, é um cabo de guerra, governadores, prefeitos brigando com o presidente, e essa confusão só vê no Brasil, a gente só está vendo no Brasil. A gente não vê fora. Fora é todo mundo dando as mãos, né? Então eu acho que muita coisa vai vir à tona com isso tudo. Né? Por que estão negando, por exemplo, tratamento preventivo e precoce para a população? É uma narrativa isso, claramente, né? Eu já entrevistei quase uma dezena de médicos e especialistas, fiz lives na rede social, renomados, cientistas, para ouvir sobre isso. Inclusive com o doutor Roberto. E é uma narrativa total, uma narrativa completa de que isso isso não ajuda ninguém, que isso está causando morte. Quando um remédio que há 40 anos existe no país, só agora estão dizendo que causa problema no fígado, enfim. Então, é muito perigoso isso, porque beira a desumanidade, né? Porque você vê cidades que têm feito tratamento preventivo e precoce com resultado excelente, né? Com resultado excelente, hospitais privados fazendo. Agora a hipocrisia reina. Secretários de saúde tomam e não deixam o povo tomar. Agora quem tem dinheiro está tomando, sempre com recomendação médica. Eu acredito que a gente está numa guerra. E numa guerra a gente tem que usar todos os instrumentos, todos os recursos. Eu sou a favor de vacina, eu sou a favor do uso de máscara, eu sou a favor do distanciamento social, eu sou a favor do limpeza de mãos de álcool em gel e também a favor, até porque eu tenho um testemunho pessoal, eu uso ivermectina há muito tempo com recomendação médica e meu pai, que tem problemas graves, assim, tem comorbidades, vamos dizer assim, né? Meu pai, asma, bronquite, sobrepeso. Quando ele foi infectado pela Covid, o médico dele em São Paulo disse o seguinte, olha, na verdade uma médica, triplique a dose de ivermectina. Não é à toa que
Muitos países estão fazendo isso, a Associação Médica do Japão, enfim, não é esse assunto que a gente está tratando, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Vai vir na CPI. Resultado, o meu pai praticamente foi assintomático, né, durante esse período, né? Então, eu não vou colocar a cabeça no meu travesseiro e não falar isso. Então, eu acredito que esse G6 que está aí já mostrando o plano de trabalho, vamos fazer a ordem cronológica das coisas, vamos analisar tudo direitinho, vamos chamar os ministros da saúde, o que é que eles recomendavam no começo, né? Entender tudo isso para que a verdade ela possa triunfar e o bem prevalecer. Agora, palanque político, você tem toda a razão. Aí é covardia com o povo brasileiro. Senador Eduardo Girão, eu quero lhe dizer que é o tempo, né? O tempo é nosso algoz aqui. Senador, dizer que eu prefiro ver um G6 onde o senhor se une com Álvaro Dias, com Stevenson, com tanta gente boa, que o senhor se alia em Brasília, porque precisamos de combatentes para essa velha política, esses velhos desmandos do Brasil. Olha, é um prazer virtualmente recebê-lo no programa, pedindo para que essa pandemia passe logo e o senhor, na próxima vinda a Natal, possa nos visitar aqui nos estúdios e continuarmos esse papo tão inteligente e tão construtivo pelo bem do Brasil, né, senador? Obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, sempre às ordens. Vai meu abraço aí pro povo potiguar. A gente tem uma admiração grande, aliás, cearense e o potiguar, né, é muito afinado, muito alinhado, e nós estamos juntos. Cidadão de bem precisa se manifestar. A decisão pode ser agora na quinta-feira. Então, vamos colocar aí o que a gente pensa para os nossos representantes. Grande abraço, Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. Amém. Olha, vamos levantar essa hashtag aí. Renan Calheiros não pode ser o senador, não pode ser o relator, não pode ser presidente, enfim, vamos levantar essa hashtag. E eu li, tem hashtag lá dizendo assim, Girão presidente. Eu digo, pronto, já tá lançando o nome para presidente. Não, é Girão presidente da CPI. Da CPI, exatamente. Vamos que vamos. Eu ia perguntar ao senador sobre a investigação ao governo do estado do Rio Grande do Norte, mas ele já disse, então, obviamente que ele vai lutar para que o consórcio do Nordeste seja sim investigado e preste contas ao Brasil.